Olá a todos, todas, todes. Hoje eu participo do grupo Braulio Goffman. Estamos retomando a série dos escribas. Meu nome é Joana Bahia, eu sou professora da UERJ, sou antropóloga e hoje eu trouxe como convidada do grupo Escribas para falar do seu trabalho sobre a Umbanda no Japão, a pesquisadora italiana Daniela Calvo. Daniela, eu queria que você falasse um pouco quem você é e por que o interesse em estudar religiões afro-brasileiras, o que você pesquisou antes e como é que você chegou ao Japão. Olá a todos, todas e todos. Obrigada, Joana. Eu sou italiana, fiz o meu doutorado na UERJ, na época estudei o candomblé. E meu interesse vem desde o mestrado e comecei a me interessar pela religiosidade afro-brasileira na Europa, tendo os primeiros contatos mediante a arte, sobretudo a dança. Depois, viajando para o Brasil, meu interesse cresceu ainda mais, decidi fazer o doutorado aqui, aprofundar esse aspecto. No doutorado estudei o candomblé, sobretudo questões ligadas à saúde. E quando eu terminei meu doutorado, eu voltei para a Itália, logo começou a pandemia. E nesse meio tempo, eu comecei a ver seja a possibilidade de pós-doutorado, seja a possibilidade de continuar de alguma forma a minha pesquisa. E comecei a me interessar a Umbanda no Japão e consegui uma bolsa de pós-doutorado que é da JSPS, a Japan Society for the Promotion of Sciences, a Sociedade Japonesa pela Promoção da Ciência. E consegui essa bolsa e cheguei em outubro do ano passado. E já tinha feito anteriormente uns contatos, umas conversas e pesquisado sobretudo através do Facebook, onde a maioria dos terreiros tem sua página e tem páginas mais gerais. E achei muito interessante porque é um tema muito pouco pesquisado e eu vi que tem muitos aspectos também novos que estão evoluindo e que são muito interessantes. As redes que você pesquisou na internet, quais foram? Eu pesquisei, olhei as várias redes sociais, mas eu vi que todos eles usam muito o Facebook. O Instagram quase não é usado, nem o YouTube. Nem outras redes sociais, sobretudo o Facebook. Também, não somente pelas pessoas da Umbanda, mas também pelos brasileiros que moram no Japão. Você pode me falar um pouco quem são aqueles que fazem religião, os que frequentam, se são brasileiros, se não são, como é que eles chegaram? E quais são as cidades que você mapeou que existe Umbanda? Sim, então, primeira coisa, os brasileiros que estão no Japão, que são muitos, são a quinta população estrangeira no Japão, e as outras são todas asiáticas, chineses, filipinos, sul-coreanos, vietnamitas, são descendentes de japoneses, e seus esposos ou esposas e famílias. Isso pela lei japonesa que incentivou a volta dos imigrantes japoneses que migraram para outros países e voltaram para o Japão. E para quem não é descendente ou não é casado com descendente, é muito difícil ir para o Japão. E essas foram, sobretudo, migrações econômicas, em busca de ganhar dinheiro, muitas vezes com planos de voltar para o Brasil depois de poucos anos,
mas muitos acabaram ficando, ou voltaram para o Brasil e depois voltaram para o Japão porque não conseguiram arrumar sua vida aqui, ou aconteceu alguma coisa que os planos não deram certo. Alguns voltaram com a pandemia de Covid-19, quando as coisas aqui pioraram e tiveram que voltar. E muitos deles conheceram a Umbanda no Japão, isso é muito interessante. Alguns passaram antes pelo Espiritismo, outros frequentavam a Umbanda no Brasil, tiveram contatos quando eram pequenos ou anteriormente. Alguns ficaram afastados vários anos antes de voltar a frequentar a Umbanda. E uma coisa interessante que tem muita gente que é iniciada no Candomblé e no Japão está frequentando a Umbanda. E isso também porque praticar o Candomblé no Japão é muito difícil, por uma série de dificuldades de encontrar ou importar o material, por restrições do sacrifício animal, pela dificuldade de ter um terreno ou um espaço onde fundar um terreiro. Então, na Umbanda chegaram também muitas pessoas que eram do Candomblé, o que no Brasil vejo muito mais raro. E então a maioria são descendentes e formaram vários grupos que no começo eram concentrados onde há mais brasileiros, mas os brasileiros também no Japão têm muita mobilidade, eles continuam se mudando de um lugar para outro, buscando uma habitação melhor ou um trabalho melhor, e agora estão mais espalhados, mas tem algumas áreas onde eles estão mais concentrados, e são as áreas onde tem, sobretudo, muita fábrica, muita indústria de manufatura, onde a maioria dos brasileiros são empregados. Então, por exemplo, as prefeituras de Shizuoka, Mie, Aichi, Gifu, são aquelas que têm mais brasileiros e ali tem mais terreiros. Mas, na verdade, agora tem terreiros em quase todo o Japão e tem cerca de 40 terreiros de Umbanda no Japão todo, que continuam crescendo muito. E um aspecto muito interessante que quase não há japoneses nesses terreiros, são muito raros. E isso é evidente também que os brasileiros, primeira coisa, muitos deles têm pouco contatos com os japoneses, também porque formaram comunidades de brasileiros. Muitos deles falam muito pouco japonês, o que dificulta também as relações. Também o fato que eles trabalham muito e têm pouco tempo, então passam esse tempo sobretudo em família. E também o governo japonês facilita muito as coisas nos lugares onde há muitos brasileiros, porque tem serviços de tradução no médico, nos escritórios públicos. Então muitos deles não têm muito interesse em estudar o japonês, e toda a comunicação que eles fazem é em português. Então, eles nem têm vontade de chegar aos japoneses. E os japoneses são muito raros. E quando vêm, eles têm alguma relação com algum brasileiro e tem alguém que ajuda na tradução. Mas, em geral, os japoneses são muito, muito raros. Eles vão para acompanhar um brasileiro, mas eles chegam a fazer as consultas ou... Sim, aqueles que chegam, por exemplo, minha pesquisa agora se concentrou sobretudo num terreiro que eu curo, Centro de Umbanda Reino dos Orixás, Japão. E ali tem um japonês que chegou através da amizade de um brasileiro. E ele começou chegando lá, conversando, fazendo as consultas, e já entrou para o desenvolvimento mediúnico depois de pouco tempo.
Então eu vi uma entrega muito grande desse rapaz, mas como eu falei antes, é muito raro. Ok. Eu queria entender um pouquinho como é que é o dia a dia de você fazer um banda, por exemplo. Onde é que eu acho os objetos, comida, coisas, quais são os mercados, por onde que eu circulo para poder manusear as coisas da religião e principalmente como é que faz com as ervas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, desse comércio, dessa circulação de objetos. Esse aspecto é muito interessante. Então, tem os objetos que são mais comuns, como, por exemplo, a canjica, as farinhas, o dendê, que são elementos que fazem também parte da comida, que são comercializados em mercados brasileiros que estão no Japão. Mas em cidades onde tem muitos brasileiros, tem também mercados japoneses que trazem esses produtos, junto a toda uma série de produtos brasileiros de consumo comum. Há algumas lojas de artigos religiosos no Japão, não são muitas, a maioria delas são online, ou participam de alguns eventos, algumas feiras, algumas ocasiões para trazer seus produtos. Tem vários artesãos que produzem, por exemplo, velas, roupas, patois, até estátuas de resina. E tem uma importação do Brasil por essas lojas, sobretudo de estátuas, incensos, defumadores, vários objetos, e alguns têm várias dificuldades, como, por exemplo, trazer os atabaques não é tão fácil. Mas a parte mais difícil, como você falou, é a parte das plantas e das sementes. Porque quando chegam no Japão, sobretudo as plantas secas, que são aquelas que podem chegar, tem todo um procedimento de controle na alfândega. E às vezes esse procedimento é muito longo, muito complicado, custoso. Precisa de alguém que faça a tradução. E as sementes, algumas não podem chegar, outras, às vezes, esse procedimento é tão longo que acabam estragando antes de poder chegar na loja. Você pode dar um exemplo, assim, Sim. Falar um pouquinho? Por exemplo, eu conheci sobretudo uma loja que agora fechou, era uma das poucas lojas físicas, a MN, de Mãe Marilisa, que é a mãe de santo do Curo. E ela falou de todas essas dificuldades de importação das ervas que tinha. Tem coisa que não pôde chegar. E falou que uma vez ela importou uns ubis, mas eles ficaram um mês na alfândega e até desistiu de retirar porque no mês eles já não estariam mais utilizáveis. E também tem vários gastos, produtos que não pode importar. E com as plantas, sobretudo as plantas frescas, é bastante um problema, porque não pode importar praticamente nada, mas de alguma forma tem toda uma circulação de mudas de uma pessoa para outra, as pessoas que cultivam em sua casa se passam as mudas. Também alguns brasileiros que levaram as frutas e também algumas plantas mais utilizadas e estão cultivando no Japão. E tem hortas que fazem esse comércio. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, como no Japão tem muitas plantas pelo clima, eles fazem também uma pesquisa das plantas do Japão, procurando mediante o nome científico, indo
nos lugares onde se vendem plantas também de decoração para casa, para ver se eles encontram as plantas. E eles descobriram várias plantas que se usam na Umbanda e ninguém sabia que estava no Japão. Mas com essa busca, mediante nome científico, muitas vezes não é exatamente a mesma planta, mas é parecida, e pedindo conselhos aqui no Brasil. Mas, de toda forma, várias plantas faltam e às vezes tem que se adaptar. Por exemplo, fazer um banho com algumas plantas, ervas secas e as outras frescas. Algumas mais simples se encontra também no mercado japonês. Mas uma coisa também interessante é que, ao contrário do Brasil, no Japão não tem um grande consumo de fruta. E também muitas frutas são difíceis de encontrar. Por exemplo, o coco. No Japão não se encontra fácil e às vezes eles têm até que ordinar pelo Amazon para ter o coco para uma oferenda ou um banho. E as frutas que usam para as oferendas muitas vezes são muito caras no mercado, porque no Japão não tem essa cultura de consumo de fruta como tem aqui no Brasil. E algumas frutas até alguns brasileiros levaram para lá, estão cultivando, sobretudo algumas províncias em Okinawa, onde o clima permite mais. Tem maracujá, tem manga, tem várias frutas tropicais, mas em geral é difícil e são muito caras. Esse cultivo ele é feito na casa da pessoa ou é um espaço público da cidade? Isso é possível? Assim, por exemplo, eu quero ter uma plantação de uma fruta. E aí, como é que eles fazem esse cultivo? Alguns são agricultores profissionais que fazem esse cultivo para vender também, sobretudo aos brasileiros, e outros fazem em sua casa. Muitos brasileiros que moram no Japão moram em centros pequenos e muitas vezes têm casa com jardim. E eles então cultivam essas plantas ou nos vasos em casa, que também dependendo da região, no inverno é muito frio. Então tem essa necessidade de fazer nos vasos e levar para dentro no inverno. Mas muitos têm em casa e passam uma muda para outro e cultivam em sua casa. E como é que são as oferendas públicas? Como é que são, por exemplo, eu quero fazer uma oferenda ou eu quero fazer uma homenagem a Iemanjá? Como é que eu uso esse espaço público? Em que momento esse espaço público é usado? E também se há uma restrição de uso desse espaço. Por exemplo, se eu estou lá... precisa-se fazer uma oferenda e vem um japonês e pergunta o que eu estou fazendo, né? Como é que é essa relação das coisas que são feitas no espaço da rua, da praia, enfim, público, e como é que isso se relaciona com as pessoas, sejam brasileiros, sejam japoneses, enfim? Sim, então... Primeira coisa, no Japão há regras muito estritas e penas muito severas para a poluição da natureza. E os brasileiros têm muito cuidado também por sua situação de imigrantes a respeitar as regras e não ter problemas. E eles, quando usam o espaço público, geralmente mais o espaço da natureza, e procuram espaços mais afastados e de forma de não incomodar e não encontrar outras pessoas que talvez vão lá para turismo, para visitar o espaço. E tem muito cuidado para não deixar quase nada da natureza. Primeira coisa, nada que não seja
que não possa ser absorvido pela natureza, nada que possa poluir e nada também que possa parecer. Por exemplo, eu participei ao batismo que teve no Curo no final de abril e a gente foi por vários espaços naturais, a praia, a montanha e a cachoeira. E tudo isso aconteceu de manhã muito cedo, começou de madrugada. E quando terminamos na cachoeira, que foi a última etapa, a gente estava saindo e as pessoas começavam a chegar para visitar a cachoeira. E antes não teve nenhum encontro. Isso também porque no Japão tem muito respeito, tem que ter muito cuidado a não incomodar ninguém. E quando foi deixado algo na natureza foi muito pouco, num lugar onde ficava despercebido e foram sobretudo umas sementes, tipo a canjica, uma pipoca, uma farofa, mas muito pouco e nada que pudesse poluir ou pudesse ficar no olho das pessoas que passassem por lá. E quando teve esse batismo, a gente saiu da praia e não teve nenhuma traça, nada que as pessoas percebessem que foi feita alguma coisa lá. Nada que foi deixado lá e tem todo esse cuidado muito grande. E também esse é outro motivo para que o candomblé fica mais difícil pelas questões das oferendas, que mesmo aqui no Brasil, tendo essa questão das oferendas que não poluem, usando as folhas, usando vários elementos, tem essa questão também que, mesmo sendo elementos perecíveis, não tem que ficar de olho com as pessoas talvez protestando que foi deixada alguma coisa lá. E, em geral, os terreiros estão longe dos centros habitados, quando é possível, mas tem rituais, sim, feitos na praia, na cachoeira, e é procurado não incomodar as outras pessoas que fazem outro uso, que também podem interferir no ritual. Por exemplo, numa praia onde as pessoas vão com as crianças, vão tomar banho e tendo um ritual religioso, isso pode interferir de alguma forma. Então, tem todo um cuidado até de não encontrar as outras pessoas quando esses rituais são feitos na natureza. E com o despacho das oferendas tem um cuidado enorme e muitas vezes se prefere usar o lixo que não a natureza por todas essas questões. Essas questões implicam em pagamento de multa, prisão? Sim. Tá. Uma outra coisa que eu ia lhe perguntar. Você tem a Umbanda, mas você tem outras pessoas vendendo outros serviços religiosos que não a Umbanda? Sim. E quais seriam esses serviços, né? E que modo, que se você teve contato com esses grupos, se eles se utilizam de outros elementos que não implicam, né, em sacrifício, em abate religioso, no caso. Enfim, fala um pouco desses outros grupos, caso você tenha tido contato. Sim, então, tem vários grupos de Umbanda que são traçados com o candomblé ou quimbanda. Então, alguns deles praticam o sacrifício animal, geralmente somente de animais de 2 pés, porque é muito complicada a questão do sacrifício animal no Japão. Mas, além desses grupos, tem pessoas do candomblé, da quimbanda, que foram para o Japão. E eles, muitas vezes, em alguns casos, por exemplo, eu conheci um pai de santo do candomblé que reuniu um grupo
E eu participei de uma gira que ele fez em Hamamatsu, que é uma cidade na província de Shizuoka, onde tem a maior concentração de brasileiros e também de atividades, lojas, serviços para brasileiros. Eles fizeram uma gira de Umbanda, uma gira para as entidades da Umbanda, sobretudo da esquerda, a Pombogira e os Exus. Mas para eles é muito difícil fazer rituais e giras de xiréis, festas de candomblé por todas essas restrições, também porque não tem um espaço próprio. E nesse caso foi alugado um casarão, que é um casarão de festas no centro de Hamamatsu. E também esse uso desses espaços sempre requer toda uma preparação ritual para o uso do espaço. Mas tem vários sacerdotes que não têm um grupo, mas oferecem seus serviços, muitas vezes através do Facebook, que são consultas e vários rituais pelos diferentes problemas que as pessoas podem ter, que são os mesmos daqui do Brasil, problemas econômicos, de relacionamento, problemas emocionais, de trabalho, de família. Só me esclarece uma coisa, Daniela. Eles atendem lá ou eles atendem aqui? Então, Existem esses dois atendimentos? sim, tem as duas coisas. Tem os sacerdotes que foram para o Japão e eles oferecem esse serviço de consultas, seja com os búzios ou com entidades ou com outras formas de sistemas oraculares e os rituais necessários, também ebóis e buris, às vezes também na tradição do candomblé. Isso eu não cheguei a pesquisar muito, mas eles fazem ou na casa do sacerdote, ou na casa das pessoas, ou em algum lugar que eles marcam, mas geralmente na casa de um e do outro. Mas, em paralelo a isso, há sacerdotes do Brasil que se servem, sobretudo, dos grupos que reúnem os praticantes, sobretudo da Umbanda, no Japão, que é a religião afro-brasileira que tem mais, para divulgar sua atividade. Às vezes eles realizam sua atividade, eles realizam as consultas online e as oferendas à distância. E algumas vezes pode acontecer que as relações vão se estreitando, sobretudo quando acontece com sacerdotes, e esses sacerdotes do Brasil são trazidos para o Japão. Eu conheci uma mãe de santo do candomblé baiana que foi lá para o Japão com o Ogan e foi trazida por uma mãe de santo que estava se aproximando do candomblé. Mas muitas vezes são ou pessoas que trabalham com uma clientela ou sacerdotes de Umbanda que se aproximam do candomblé ou da quimbanda e trazem alguma coisa, às vezes como nesse caso trazem um sacerdote também para fazer as coisas lá no terreiro dela, os assentamentos, até atender os filhos. Tem também muito baralho cigano, várias formas oraculares que são oferecidas a uma clientela. Além desses serviços que são oferecidos à clientela, você tinha me dito que no Japão, e o pouco que eu conheço da cultura japonesa, tem uma efervescência religiosa japonesa muito grande, muito própria, né? Tem o xamanismo oriental e tem muitas práticas japonesas que estão ali há muito tempo. Os praticantes da Umbanda e os umbandistas, eles entram em contato com algumas dessas práticas, ou a questão da língua, talvez, como é que é essa relação, seja um limite, enfim.
Então, mesmo tendo muitos descendentes japoneses e alguns deles terem frequentado as religiões japonesas aqui no Brasil mediante seus pais e seus avós, ou porque, por exemplo, o templo budista era um centro onde também tinha, por exemplo, atividades para crianças, cursos de japonês. Alguns deles tinham essa experiência já no Brasil, ou também, por exemplo, a Igreja Messiânica, o Soka Gakkai, são bastante divulgados difundidos lá no Japão, mas as pessoas que estão na Umbanda, mesmo tendo tido esse contato anterior, eles não me pareceram ter nenhum interesse pelas tradições japonesas, seja espirituais, xamânicas, religiosas. Eu fiz explicitamente essa pergunta para eles, se eles conheciam, tinham algum interesse, ou se eles viam alguma similitude com a Umbanda, porque quem vê do exterior vê muita similitude entre muita semelhança entre as religiões e as formas de espiritualidade japonesa e a Umbanda. Mas eu não vi praticamente ninguém interessado nessas formas de religião e espiritualidade japonesa, mesmo por quem conhecia desde criança. E eu acho um pouco a língua, um pouco também uma falta de interesse, uma falta de tempo. O fato também que eles encontram na Umbanda aquilo que eles poderiam encontrar fora nas religiões japonesas, eles já encontram na Umbanda, então não vão procurar. Claro que no final, vivendo no Japão, onde tem toda uma tradição de relação com esses espíritos muito forte, às vezes tem algum conhecimento, algumas influências, mas é mais pelas coisas que acontecem, que as pessoas acreditam, como por exemplo não lembro onde, me falaram de um hotel abandonado que todo mundo acha que é habitado por espíritos. E os brasileiros trabalham muito também nos trabalhos de demolição e esvaziar as casas, que tem muito isso no Japão. Esvaziar as casas ou lugares que não são mais habitados ou que mudam de proprietário. Então tem muito, às vezes, essa relação com esses espaços que se acreditam serem habitados por espíritos. Então tem um pouco esse conhecimento do que se entende no Japão por esses espaços, mas a forma deles de lidar com os espíritos, esses espaços, vem da Umbanda. E eu não vi até agora uma mistura de práticas. Talvez algum terreiro tenha, sobretudo quando tem uma relação mais forte entre japoneses e brasileiros. Mas, em geral, eles não têm muito interesse. E você me falando da ocupação desses espaços, eu queria saber um pouco mais. Né? São espaços abandonados, são espaços que as pessoas não moram, né? Ou que devem ser vendidos a preço de banana, né? Enfim, são essas pessoas que levam esse know-how para lidar com esses espaços. Como é que é um pouco... Explica um pouco melhor, eu achei interessante. Na verdade, uma questão é que os brasileiros tendem a fazer alguns tipos de trabalhos que são muito pesados, poucos pagos, que os japoneses não querem fazer. Entre esses trabalhos tem os trabalhos de demolição e esvaziamento de casas. Então isso faz parte do trabalho deles. E que se trata de
Então, eles têm todo um cuidado com esses espaços e fazem o trabalho também com os materiais que são retirados desses espaços e também com os espíritos que muitas vezes eles percebem nesses espaços. Mas fora disso, eles tentam não ter contato e, claro, no Japão tem muitos suicídios e muitas vezes são também em casa. E quando numa casa tem um suicídio, o valor da casa fica muito baixo. E os brasileiros que encontrei, eles evitam de comprar ou ir morar nessas casas, mesmo se são muito baratas. Sobretudo, por exemplo, eu falei com um senhor que ele falou que ele soube disso numa casa que ele estava vendo e ele tinha crianças pequenas, filhos pequenos, então ele ficou com muito medo, sobretudo para os filhos, de ir morar lá. Então, são sobretudo cuidados que eles têm, cuidados também de pedir permissão antes de entrar na natureza, antes até de pegar uma pedra que podem achar bonita na cachoeira, eles sempre pedem a permissão. E tem todos uns rituais antes de eles ocuparem os espaços naturais. Tem toda uma preparação de espaço, de pedir a permissão, de ver se eles podem. A autorização também pelos espíritos que habitam esse lugar, que também essa é uma tradição muito forte no Japão, dos espíritos naturais que habitam a natureza. Então, tem todo um cuidado, mas eu vejo que isso está muito dentro da Umbanda. Não trazem conhecimentos e práticas das religiões japonesas. Eu não vejo praticamente nada disso. Apesar da proximidade, não traz essa relação, né? Isso que você está me falando. Sim, pelo que eu vi até agora, sim. Você falou que eles mudam muito de lugar, né? Eu queria que você falasse um pouco não precisa ser muito tempo não, mas pensar a realidade desses brasileiros, quantas horas de trabalho eles trabalham e como é que é a vida no Japão. Aí, para a gente pensar, e aí você responde como é que é a estrutura dos terreiros. Sim, eles trabalham muitas vezes com trabalhos muito pesados, principalmente na indústria de manufatura, mas também quando eles têm trabalho próprio, geralmente são trabalhos pesados. Muitas vezes as mulheres fazendo também elas esses trabalhos pesados. Frequentemente as mulheres ganhando menos que os homens para o mesmo trabalho. E eles trabalham muitas horas por dia, muitas vezes fazem hora extra e às vezes trabalham hora extra no final de semana ou um segundo trabalho no final de semana para ganhar mais dinheiro. Que seria mais ou menos o que esse tipo de trabalho? Então, eles trabalham nas fábricas, tem pessoas que são soldadoras, por exemplo, também mulheres que são soldadoras. Esses trabalhos de demolição, trabalhos de desmatamento. Tá. Às vezes, sim, também com trabalhos de peças eletrônicas na indústria automobilística, mecânicos. São todos esse tipo de trabalho. Sim, alguns abrem suas atividades, tem pessoas que têm a loja, o salão de beleza, ou trabalham em mobiliárias como tradutores, mas a maioria são esses trabalhos mais pesados. E ainda mais, eles, como você falou, eles têm uma tendência a continuar se mudando também no Japão, buscando um trabalho melhor ou uma casa melhor. Então não tem muita estabilidade.
E muitas vezes também eles têm planos de voltar para o Brasil. E às vezes acabam ficando porque não conseguem guardar bastante dinheiro. E isso determina também a relação com o templo de Umbanda, porque as pessoas que têm planos de voltar para o Brasil muitas vezes mantêm mais a relação com o templo de origem no Brasil. No entanto, frequentam um templo no Japão, mas não ficam totalmente envolvidos porque têm planos de voltar ao Brasil, então ficam nessa situação um pouco assim, precária, instável. E não obstante isso, eles têm terreiros, geralmente, às vezes começam como pequenos grupos que se reúnem em casa e aos poucos começam aumentando grupos e solidificando. E às vezes conseguem comprar um espaço, alugar um espaço e reformar. E ali fundam um templo onde fazem todas as firmezas, o congá com as estátuas, que geralmente são importadas do Brasil por essas lojas de artigos religiosos. Tem todo um cuidado, dependendo de onde se encontra o espaço, do que pode ser feito fora e o que pode ser feito dentro. Por exemplo, no Okuro, começou com trabalhos em casa. No Japão é frequente também que as pessoas possam ter um container. E às vezes usam um container para fazer um templo de Umbanda. Isso é um caso de uma tenda de Umbanda que fica um pouco perto de Tóquio, em Kanagawa, na província de Kanagawa, que foi feita num container na propriedade da família. E alguns tem duas sedes em Toyama, onde compraram uma casa com terreno perto das montanhas. Ele tem um terreno muito grande com uma parte verde onde fazem os rituais no verão e também na frente eles podem fazer também o Cruzeiro das Almas, a Tronqueira e outros assentamentos fora e dentro o congá. E tem essa possibilidade. Depois a Mãe Maria Elisa se mudou para outra província e já tinha um grupo ali de que ela cuidava e faz pouco tempo eles encontraram um espaço que foi alugado e era uma oficina mecânica. Eles reformaram todo o espaço, tem que terminar algumas coisas porque é muito dinheiro, é muito trabalho e eles ali, tendo umas casas mais perto, tiveram que ter uns cuidados, não fazer a casa de Exu para fora e também todo um cuidado para não chamar atenção e não ter problemas. Também com o barulho, fazendo as giras domingo à tarde, não sábado à noite, para não incomodar os vizinhos, que no Japão tem muito essa questão de respeitar e não fazer barulho, em geral. Tem a lei de silêncio, né? Pelo que eu entendi, não tem horários certos, mas não pode incomodar. Então, também eles fizeram todo um trabalho de isolamento do espaço para que o barulho não fosse para fora, essas restrições de horários, coisa que em Toyama não tem, porque a casa já é afastada das outras habitações. Então, sim, também os templos no Japão têm a tendência de abrir e fechar bastante. Por essa precariedade da vida dos brasileiros, mudanças voltas para o Brasil ou mudanças dentro do Japão, às vezes pessoas que saem do templo por algum motivo.
Então, primeira coisa, todas essas atividades são divulgadas entre os brasileiros e em português. Então, eu acho que, em geral, os japoneses não ficam sabendo muito dessas atividades. E eu não sei bem como funciona pela parte mais administrativa e legal, mas eles tentam fazer tudo dentro da lei e evitar a informalidade ao máximo para não ter nenhum tipo de problema, que pode também dar na perda do visto. Uma pergunta, assim, até onde eu sei, a imigração, a saída dos brasileiros para o Japão era legalizada porque era um acordo entre estados. Isso ainda permanece ou você tem muita ilegalidade na imigração brasileira? Não, eu acho que não consegue entrar no Japão de forma ilegal. Também o Japão é uma ilha. Sim, a gente pensa, por exemplo, na Europa que tem muita imigração ilegal, mas no Japão não. As pessoas, então, se não for descendente ou casado com descendente é muito difícil. Também depois lá trabalhar, se for ilegal, é praticamente impossível. E também os brasileiros têm muito medo de fazer as coisas fora da lei. Então, por exemplo, quem tem uma atividade própria tem dependentes todos com as coisas feitas da forma certa, porque eles têm muito medo de fugir das regras e depois ter problemas com a justiça, que ali implica também a perda do visto. Tem pessoas que encontram umas formas para viajar e depois tem que se virar para ficar no Japão, tipo fazer um curso de japonês. Mas, pelo que eu vejo, é tudo dentro da lei. Vou dizer mais uma coisa em relação a essa pergunta que eu acho interessante. No Japão tem várias formas divinatórias e vários tratamentos espirituais para a saúde, para os diferentes problemas. Não, porque tem já no Japão. E, por exemplo, uma coisa muito comum é ir nos templos e você pode extrair um número e ter uma mensagem. Isso é uma coisa normal. E tem sacerdotes budistas e shintoístas que têm várias formas de divinação, às vezes também comunicando com os espíritos. E fazem os tratamentos mais variados, não sei, libertar a casa dos espíritos que estão ali, libertar uma pessoa com algum problema que se pensa relacionados aos espíritos, problemas de doença. Tem muitas práticas. Isso acho também que seja um motivo pelo qual a Umbanda não seja tão atrativa para os japoneses, porque eles já encontram na cultura deles tudo aquilo que a Umbanda oferece. Você tem em todas as universidades da Europa estudos asiáticos, que são áreas que trabalham com estudos religiosos. Então, você tem o estudo do xamanismo oriental em vários lugares. Por quê? Porque você tem uma quantidade de práticas mágicas no Japão que a gente imagina um Japão industrial. Tem um Japão industrial, mas tem um Japão que tem uma produção religiosa absurda, de práticas que dialogariam com a Umbanda, né, mas que não dialogam porque você tem o impedimento da imigração brasileira, né? Porque é uma imigração que é de estado do Japão para o estado brasileiro, é legal e é trabalhador. Eles trabalham mais de 12 horas por dia, não falam japonês, as crianças não estudam na escola porque sofrem bullying, né?
Então, é uma Umbanda feita com muita dificuldade, muito sacrifício, porque eles não têm a mesma inserção de imigração brasileira como eles teriam em outros países, né? Eu acredito que todas essas questões, elas entram aí na hora de fazer a religião, né? Sim, e eu vejo que é muito sacrificado, porque muitas vezes, quando fica bem, eles têm o final de semana livre para cuidar da casa e da família. Quando eles não trabalham no final de semana também. Então, o tempo que eles dedicam para a religião é tempo muito precioso para eles. E muitas vezes eles também fazem 4 horas de carro, também com todo o gasto da gasolina, da pedágio, da estrada. E com muita dedicação, todo esse tempo que eles dedicam, também o dinheiro para não só acender uma vela, uma oferenda, um banho, já que tudo importado, algumas ervas se encontra fácil, mas aquelas bem mais comuns, como alecrim ou a hortelã, além dessas ervas, tudo é muito caro, é muito difícil. Então, eu vejo muita dificuldade, muito sacrifício, mas também uma dedicação muito grande. Muito grande. E também em seguir os preceitos, em estar ali. E uma coisa que para mim foi muito impressionante é que eu passei o Réveillon com eles e a mãe Marilisa, que estava morando em Shizuoka, decidiu fazer uma visita a seus filhos de santo em Toyama. E foi também um casal jovem conosco e o rapaz queria muito ir lá no templo de Umbanda. Mas a mãe Marilisa falou que ele não podia beber antes de ir lá. E a gente passou a visitar as casas de várias pessoas e ele não bebeu nada para poder ir lá no templo. Esse é um exemplo, mas tem muitos de toda a dedicação que eles têm. Também agora que eles fundaram o Kuro em Iwata, em Shizuoka, eles foram lá trabalhar muito para ter esse espaço pronto e fazer tudo. Também compraram material, se organizaram com trabalho extra para vender lá doces, salgados, para arrecadar mais dinheiro. Então vejo uma dedicação muito grande para poder fazer um Umbanda lá, mesmo com todas as dificuldades, e tentando fazer da forma mais correta possível, também nos materiais que eles usam. Tá, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você está fazendo uma religião fora do Brasil, você tem muito cuidado, né, de não errar. Às vezes você tem muita dificuldade, tudo fica difícil, não acha a quartinha, não acha a erva, né? Eu queria que você respondesse de uma maneira mais sintética, se eles também têm pessoas que ajudam, ou que eles procuram em ajuda, porque no Brasil você tem uma rede de auxílio, e lá essa rede, ela é muito complicada, né? Você está no Japão, está bem isolado, não tem a mesma rede. Como é que eles fazem, né, quando você tem a dúvida, né? Eu estou com dúvida de fazer alguma coisa, eu sou uma liderança, eu tenho dúvida, eu queria conversar com alguém, mas esse alguém não está ali, né? Então, como é que é isso? Sim, agora com a internet é tudo muito mais fácil e tem várias relações com sacerdotes do Brasil. Muitas vezes essas relações se fazem lá no Japão mediante a internet. E então, às vezes tem pessoas do Brasil que vendem cursos ou eles têm uma rede no YouTube,
ou interagem com essas páginas de Umbanda no Japão e se estabelecem umas relações. Às vezes, pessoas que são recém-chegadas e fazem essa conexão. Então, tem uns sacerdotes também no Brasil com que alguns dialogam e pedem conselho em várias ocasiões. Por exemplo, Mãe Marilisa estava procurando uma erva e achou no Japão 2 ervas que se pareciam à mesma no Brasil. Então, fez toda a pesquisa do nome científico, mas estava ainda com dúvida e perguntou ao pai de santo da Umbanda no Japão. E ela descobriu que uma podia ser usada e a outra não. Entendi. Então, tem essa rede que, claro que não é fácil como no Brasil, também porque muitos conheceram Umbanda no Japão. Então, às vezes não mantiveram contatos com os terreiros de que chegaram, talvez o terreiro não existe mais, não tem tanta relação entre os terreiros no Japão. Todo mundo se conhece, mas não vejo tanta colaboração. Então, tem essa possibilidade de mediante a internet, mediante os contatos também, de pedir ajuda no Brasil. Quanto tempo que você está pesquisando no Japão, tá? E quanto tempo você acha que tem Umbanda lá? Eu estou pesquisando desde outubro do ano passado em presença. Antes tinha feito uma pesquisa nas redes sociais. Tem um estudo anterior sobre Umbanda no Japão, que fala do começo em 1990 e logo depois a formação dos primeiros terreiros. E o 1990 é uma data importante porque é quando teve a emenda da lei da imigração que permitiu que os brasileiros chegassem, que os imigrantes pudessem fazer mais trabalhos, incluídos os trabalhos manuais, aqueles que fazem mais. Então, teve um aumento muito grande da população brasileira no Japão, mas provavelmente desde o começo, em pequenos grupos ou pessoas que trouxeram a Umbanda do Japão, do Brasil para o Japão, que faziam em casa, como muitos fazem ainda, ou pequenos grupos. Mas os primeiros terreiros, pouco depois, em 1990. Tá, em 90. Uma outra coisa que eu ia perguntar é... Em vários países você tem uma legislação de convivência religiosa, né? Você tem episódios de intolerância lá, porque, enfim... de algum tipo de intolerância, porque também é uma população brasileira que está fazendo uma religião, enfim, ou isso não é uma questão, passa mais pelo racismo em relação aos brasileiros. Você tem alguma coisa que você possa falar? Sim, em geral os brasileiros não têm muitas boas relações com os japoneses. Mas, em geral, a população japonesa não é muito aberta aos estrangeiros. Também depende do ambiente, do meio social, do lugar, mas muitos brasileiros têm dificuldade, sim, a se relacionar com os japoneses, sofrem rejeição, bullying. As práticas religiosas brasileiras ficam quase despercebidas dos japoneses, porque eles fazem em lugares mais afastados. E se tem algum problema com a vizinhança, que vem muitos brasileiros e fica com alguma suspeita de alguma coisa que pode estar acontecendo lá, ou não gostar, ou ter problema com o barulho. Mas isso também é resolvido, por exemplo, quando foi fundado o Kuro Seijento Yama Ken Iwata, antes arrumaram o espaço
tomaram todas as medidas de segurança e chamaram a polícia para ver os espaços, para informar que ali, em algumas datas específicas, iria ter muitos brasileiros circulando para não ficar com nenhuma suspeita, mas então ficam bastante despercebidos, mas em geral eu vejo japoneses bastante abertos às outras religiões, também porque lá é muito normal circular entre um templo e outro, uma prática e outra, e muitas práticas da Umbanda têm algo muito parecido no Japão. Mas, sobretudo, eles não têm conhecimento, os japoneses não têm conhecimento, os poucos que têm é através dos brasileiros. Mas tem intolerância por parte de outros brasileiros, sobretudo os evangélicos. Tá. Mas isso acontece mais do tipo uma fofoca ou não querer ter relação com aquela pessoa. Em nenhum caso de violência, também porque a lei japonesa pune qualquer tipo de violência ou de dano. Mas às vezes tem também muitas pessoas que circulam entre as igrejas evangélicas e Umbanda, que é algo que fica meio escondido, mas tem pessoas que circulam, assim como acontece aqui no Brasil, também no Japão. E às vezes tem também colaborações, porque de fato são todos imigrantes num país onde a vida é difícil, ou simplesmente porque não vem muito esse lado de luta de um contra o outro, mas a necessidade de colaborar. E, por exemplo, quando no Curo de Iwata decidiram vender uns salgados para ajudar nas obras, foi uma pastora que fez os salgados e eles compraram dessa pastora para vender. E eu perguntei se a pastora sabia para que isso ia servir. E eles falaram que sim, e que ela não tinha nenhum problema com isso. Interessante, né? Uma última pergunta que eu tenho curiosidade, tem alguns lugares na Europa que muitas vezes a Umbanda é feita e você tem a construção de espíritos locais. Existem esses espíritos locais, existem nomes, entidades, ou novos nomes, ou novos espíritos, porque em alguns lugares essa experiência ela aparece, né? E aí eu tenho curiosidade, né? Como você falou da barreira da língua, da dificuldade, né? Tudo muito em português. Mas você falou também que tem um médium japonês se desenvolvendo, né? Então eu fiquei curiosa dessa relação da religião um pouco com a ancestralidade local, né? Então, tem alguns estudos sobre os japoneses que migraram para o Brasil e praticam Umbanda aqui introduziram os espíritos que têm a ver com a ancestralidade deles, sobretudo os samurais e os monges budistas. E isso também tem no Japão. Me parece que não seja tão forte como foi enfatizado em alguns estudos. Okay. E, na verdade, na Umbanda tem essa ideia que todo espírito que quer trazer uma mensagem deve ser acolhido. Então, por exemplo, no Curo me contaram que aconteceu que um rapaz de origem que era filho de japoneses que migraram para o Brasil e voltaram, incorporou um espírito de um samurai. Ele foi ouvido e esse espírito agradeceu muito por ter tido a possibilidade de se expressar ali. Mas o que pode acontecer é que esses espíritos sejam incorporados em alguma linha da Umbanda. Dificilmente eles venham a formar uma linha própria. Sei que em alguns templos tem uma linha dos espíritos japoneses, uma linha oriental desses espíritos, mas eu não vi tão frequente a presença desses espíritos.
no que você está estudando. Sim. Sim, tá. Bom, agradeço a presença de todos. Obrigada, Daniela. Obrigada, Braulio Goffman. Eu gostaria de lembrar da parceria com o Núcleo de Estudos da Religião, da UERJ. E obrigada pela parceria. Obrigada, Daniela, novamente. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada pela acolhência aqui. Foi um prazer estar aqui e compartilhar essa minha pesquisa com vocês. Muito bem.